Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Voltamos com o Justiça na Tarde, falando sobre os direitos do empregado doméstico e também o que diz a lei sobre esses trabalhadores. Nosso convidado agora para falar desse assunto é o Procurador Federal do INSS, Paulo Manuel Moreira Souto. Ele que é autor de vários livros nesse sentido e consultor jurídico de um portal que trata do trabalho doméstico. Doutor Paulo, gostaria de agradecer a sua participação. Eu é que agradeço. Doutor Paulo, essa questão do empregado doméstico, hoje ela já avançou. A legislação hoje contempla, ele já tem quase todos os direitos como um trabalhador normal. Correto. O que são os principais direitos hoje desse trabalhador, doutor Paulo? Os principais direitos são a carteira profissional assinada, o direito a receber o salário proporcional às horas trabalhadas, 13º salário, todos os benefícios previdenciários, gozo dos feriados civis e religiosos, esses feriados estão todos definidos em lei, viu? Férias remuneradas de 30 dias, férias anuais de 30 dias, que antes da lei 8.324 era de 20 dias úteis. O FGTS é facultativo o empregador recolher, certo? E outros direitos como a licença maternidade, a estabilidade do emprego da empregada doméstica gestante, de 5 meses a contar, a contar da gravidez até 5 meses após o parto. Ela tem estabilidade no emprego. O pai tem o direito à licença paternidade, dentre os outros direitos que já estão estendidos a essa categoria. O trabalhador, quando o senhor fala desses direitos, o senhor disse da licença maternidade, a empregada tem todos os direitos como qualquer outro trabalhador. Em relação ao salário família, doutor Paulo, como é que fica? Não, o salário família ainda não foi estendido a essa categoria, ele não tem direito. Agora, outra questão que é polêmica e que ainda depende muito do bom senso da negociação entre patrão e empregado é a questão da jornada de trabalho, não é? Porque ainda não existe uma jornada de trabalho definida em lei para a categoria dos empregados domésticos. Então, isso deve haver um acordo entre as partes, né? Que muitas vezes não se chega a este acordo. Muitas vezes sabemos que os empregados chegam a trabalhar até 12 horas por dia, onde o correto seria trabalhar pelo menos 8 horas. O empregado que trabalha numa casa de família, por exemplo, uma cozinheira, ela que trabalha de segunda a sábado e às vezes ela acaba trabalhando à noite também. Ela teria direito aí ao adicional? Não. O empregado doméstico também não, a esta categoria não está estendido ainda o adicional noturno nem o pagamento de horas extras. Quer dizer, se essa pessoa trabalhou num feriado, ela não tem direito então à folga ou a receber hora extra? Não, no feriado ela tem direito a receber pelo dia dobrado. Ela tem direito ao gozo dos feriados civis e religiosos. Já está extensiva essa categoria. Se ela trabalhar num dia de feriado, caso não haja compensação deste dia trabalhado por outro dia, ela vai ter direito a receber esse dia dobrado. Como é que é calculado? Vamos dizer que a remuneração diária do empregado doméstico seja R$30. Ela tem direito a receber os R$30 e o pagamento dobrado, ou seja, ela recebe os 30 mais R$60. E o salário base, doutor Paulo, é o salário mínimo? Olha, não, é o salário mínimo regional ou salário mínimo nacional. Nós temos 5 estados no Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que o piso salarial desta categoria é o salário mínimo regional, que por sinal é superior ao salário mínimo regional ou nacional. Nos demais estados brasileiros, o piso salarial é o salário mínimo nacional. E com relação a férias, esse trabalhador que trabalha de segunda a sábado, tem sua carteira assinada, ele também recebe férias, o adicional de 1/3? Recebe, ele tem direito ao salário acrescido de 1/3. Ele vai ter direito a 30 dias, as férias anuais de 30 dias, e durante as férias ele recebe o salário do período das férias acrescido de 1/3 a mais. E aí, esse pagamento ele pode ser antecipado ou não, dependendo do critério de negociação? Ele deve ser antecipado. Agora, o empregado pode solicitar ao seu empregador que não haja essa antecipação salarial. Por que alguns pedem que não haja essa antecipação salarial? Porque quando eles recebem o salário do período das férias adiantado,
significa dizer que ele só vai ter direito a um novo salário quando ele trabalhar 30 dias. Vamos a um exemplo. O empregado doméstico entrou de férias agora no dia 1º de setembro. Ele recebeu o salário de setembro 2 dias antes de ingressar em gozo de férias. Ele recebeu no dia 29 de agosto. Então, ele recebeu esse salário de setembro adiantado, que é o salário do período das férias. Ele só vai receber um novo salário quando trabalhar o mês de outubro. Ou seja, ele só vai receber um novo salário até o dia 5 de novembro, que equivale exatamente ao salário de outubro. Então, ele vai passar 60 dias sem salário, porque ele recebeu o salário de setembro adiantado. Muitas vezes o empregado pede para o empregador não adiantar este salário das férias. Recebe o salário normal que ele trabalhou e o terço das férias. Para não passar esse longo período aí sem salário, como o senhor frisou. Sem salário, porque corre o risco de ele ficar sem dinheiro e chegar no final de setembro, ele vai querer receber salário onde ele já recebeu. Certo. Em relação a pagamento para deslocamento, doutor Paulo, o trabalhador que não dorme na casa onde trabalha, o empregador tem que pagar o vale-transporte? Como é que fica nesse lado? Pronto, o empregado doméstico ele tem direito ao vale-transporte. Como esse vale-transporte deve ser calculado? O que ultrapassar 6% da remuneração, ou seja, do salário do empregado, o empregador cobre, tem que pagar. Vamos a um exemplo prático. Ele recebe o salário dele, aí o empregador, vamos dizer que ele tem direito a receber R$100 de vale-transporte. 6% do salário é arcado pelo empregado e o restante pelo empregador. O vale-transporte é subsidiado por ambas as partes. O que ultrapassar 6% do salário do empregado é que o empregador tem que pagar. É o deslocamento de casa, trabalho, trabalho, casa. Geralmente o que a gente vê na prática é somente o empregador, a pessoa vai ser contratada, ela fala, minha passagem é tanto. Às vezes isso onera muito e em muitos casos as pessoas deixam de contratar até quem mora mais longe, né? Muitas vezes eles deixam de contratar pessoas que utilizam várias conduções para deslocar e o custo sai alto. Agora, ele pode descontar do salário do empregado 6%, referente ao vale-transporte. É um direito do empregador. Agora, com relação à anotação na carteira de trabalho e previdência social, doutor Paulo, desde o primeiro dia, o empregador já deve registrar esse trabalhador, mesmo que ele ainda esteja trabalhando em caráter experimental. Exatamente. O empregador tem até 48 horas após a admissão que assinar a carteira de seu empregado doméstico, mesmo ele estando em contrato de experiência. Porque muitas pessoas pensam, isso a gente pode dizer que é um adágio popular, o pessoal acha, isso o povo sai comentando, aí parece que passa a ser um direito, mas não é. De que o empregado doméstico, em contrato de experiência, não precisa ter a sua carteira assinada. E isso é um equívoco, ele tem que assinar a partir do primeiro dia de trabalho, estando ele ou não em contrato de experiência. Doutor Paulo, e com relação a essa questão do INSS, isso já está mais acordado, a lei já prevê e não há grandes polêmicas entre patrões e empregados? Não. Desde 1973, onde foi regulamentada a profissão dessa categoria, que os empregados domésticos têm direito ao recolhimento do seu INSS. Como ele deve ser feito? O empregador doméstico deve recolher o percentual de 20% varia de 20% a 23%, dependendo da remuneração do empregado. Mas o padrão no Brasil é de 20%, sobre a remuneração paga ao empregado doméstico. Ele tem o direito de descontar do salário do empregado doméstico o percentual de 8% a 11%. Também vai variar de acordo com o salário. Isso é uma coisa que o empregador doméstico jamais deve deixar de fazer, é de recolher o INSS do seu empregado. Sim, porque ele pode ter problemas mais na frente, né? Correto, e que se ele tiver problemas, quem vai arcar com as despesas é o empregador doméstico. E ele, tendo assinado a carteira do seu empregado e recolhendo o INSS do seu empregado, quem cobre todas as despesas será o INSS. É tipo um seguro que você faz, não é mais do que um seguro. Doutor Paulo, e essa pessoa, ao recolher o INSS, ela está protegida no caso de um acidente, uma doença e até depois, na hora de contar o tempo para se aposentar. Exatamente, apesar de que muitos pedem que o empregador não recolha e lhe repasse o dinheiro, o que jamais deve o empregador fazer. Doutor Paulo, nesse caso, quando o empregado pede isso para o patrão, ele não deve fazer, qual é o argumento, o que ele deve alegar, porque depois isso pode virar contra ele, né? Exatamente, ele deve dizer, não, o empregador deve justificar, não, isso é uma obrigação minha recolher e eu e você só vai ficar no emprego se tiver a carteira assinada e o INSS recolhido.
Agora, o empregador pode ou não descontar do salário do empregado. Isso é uma opção do empregador, descontar ou não. Mas recolher é uma obrigação que ele não pode deixar de fazer, em hipótese alguma. Quanto é que ele pode descontar do empregado? Ele pode descontar o percentual de 8% do INSS, ele pode descontar o percentual de 6% vale transporte, moradia variando de 1% a 25%, mas esta moradia, tem que frisar bem, de que ele só pode descontar a moradia se o empregado estiver morando num local onde ele tenha independência total, ele possa levar qualquer pessoa na sua casa. Não é aquele caso onde o empregado doméstico mora na residência do empregador e ele não pode levar ninguém, porque aquilo ali não é a residência dele, é a residência do empregador. Isso veio com a lei 11.324. Ele pode descontar do salário do empregado os danos causados por dolo. Doutor Paulo, e no caso aquele trabalhador que mora na casa da pessoa, que dorme lá, se alimenta? Antigamente, patrões, eles às vezes descontavam quando um trabalhador quebrava algum objeto ou até o que ele usasse de objeto de higiene, por exemplo. Isso não pode, é ilegal. Não, e moradia neste caso não pode, higiene não pode, alimentação também não pode mais descontar. Já pôde? Já pôde. Até o ano 2000, até julho de 2006, era permitido. Agora, em caso de descontos de danos causados, desde que esse dano causado seja por dolo e esteja previsto no contrato, pode haver o desconto. Em relação a faltas, o trabalhador, como tem a carteira assinada, tudo direitinho, ele também pode ter descontado o dia que faltou, a não ser que leve um comprovante, um atestado médico. Nem ele levando o atestado médico, o empregador tem a obrigação de pagar o salário. Se ele levou um atestado médico é porque ele está doente. Se ele está doente, ele tem direito a receber auxílio-doença do INSS a partir do primeiro dia da enfermidade. Isso é uma diferença dos trabalhadores urbanos, que nesse caso, podemos chamar, o doméstico é um trabalhador urbano, podemos chamar os trabalhadores normais, regidos pela CLT. Neste caso, ele recebe só a partir do 16º dia pelo INSS. A empresa paga os 15 primeiros dias. No caso do empregado doméstico, não. Já a partir do primeiro dia, quem arca com a despesa é o INSS. O empregador não arca com despesa alguma, mesmo ele apresentando atestado médico. Esta falta está abonada para efeito dele não perder o direito aquisitivo das férias, mas para efeito de salário, não. Por isso é importante que esse trabalhador faça lá o seu pagamento do INSS, no caso dele dividir com o patrão, vá lá, pegue seu carnezinho e pague em dia. Hoje em dia não se utiliza nem mais aquele carnê laranja que se utilizava. Hoje você imprime na própria internet a guia da Previdência Social, ela vem em duas vias, você imprime com código de barra, você vai, recolhe no banco e dá uma via para o empregado. Fica uma via com o empregador e uma via com o empregado, porque o empregado tem o direito de ter uma via do recolhimento de sua contribuição previdenciária, como também uma via do recibo de pagamento de salário. No caso do FGTS, doutor Paulo, ainda não há uma obrigatoriedade, mas se o patrão quiser, ele pode pagar. Como é que ele faz esse cálculo? Olha, esse cálculo, a gente chama, esse direito só no Brasil existe, é um direito chama-se direito facultativo, eu nunca vi um direito facultativo. Mas é o caso onde é uma faculdade do empregador conceder ou não este recolhimento. Como ele é calculado? Ele é calculado no percentual de 8% do salário do empregado, percentual este que não pode ser descontado. Ele calcula sobre o salário, vai na Caixa Econômica, a Caixa Econômica emite a GFIP, ele recolhe mensalmente. Agora, como ele não é obrigatório, mas a partir do momento que ele faz o primeiro recolhimento para aquele empregado, passa a ser obrigatório mensalmente este recolhimento com relação a este empregado. Vamos frisar mais uma vez, doutor Paulo, que o senhor disse no caso da questão do INSS, muitos trabalhadores chegam a pedir para o patrão repassar o valor. Isso acontece também com relação ao momento de assinar a carteira de trabalho ainda, né? Também, eles alegam para não sujar a carteira. É um absurdo. Mas você sabe que hoje o maior número de mulheres trabalhando, a maior categoria de profissionais femininas, hoje no Brasil, ultrapassa bancários, comerciários, são as empregadas domésticas. E olhe que muitas delas pedem para que seus patrões não assinem a carteira sob a alegação de que vão sujar a carteira, mas hoje elas já ultrapassam todas as categorias. Então a dica para o patrão é cobrar a carteira. E quanto tempo o empregado tem para entregar essa carteira? Olha, ele deve, primeiro, você só deve admitir um empregado doméstico se ele tiver todos os documentos, carteira profissional, identidade, título de eleitor e CPF. Por que esses 4 documentos? Porque
Porque se ele não tiver o número de inscrição do INSS, o empregador doméstico pode tirar na hora pela internet essa inscrição. Então, na hora da admissão, o empregado já tem que ter todos esses documentos. Se essa pessoa se apresenta sem documentos, eu aconselho que o empregador doméstico, olha, vá tirar seus documentos e retorne após com todos os documentos. Sem documentação, não aceite. Primeiro, você tem que ter referência desse empregado doméstico e ver toda a sua documentação. Hoje em dia você vai colocar uma pessoa dentro da sua casa, você tem que tomar todos os cuidados. Você, quando contrata qualquer profissional em qualquer área, você tem que ter referência do profissional. Se você vai contratar um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, você tem que ter referência daquela pessoa. A mesma coisa que o empregado doméstico. Você está contratando um profissional, é um profissional doméstico. Não, eu acho que isso é uma obrigação do empregador tomar esses cuidados. Porque muitas vezes vão cuidar do maior patrimônio, que é a sua família, entendeu? No caso da dispensa do empregado, doutor Paulo, ele tem direito também ao aviso prévio, ao seguro-desemprego. Como é que fica? O empregado doméstico, tanto ele tem direito de receber, como de cumprir o aviso prévio. Ou seja, se o empregador doméstico vai demitir o empregado, se ele não pré-avisar com 30 dias de antecedência de que, vamos dizer, que um exemplo, ele vai ser demitido daqui a 30 dias, se ele não fizer isso, por escrito, ele vai ter que pagar o seu empregado doméstico o aviso prévio. Da mesma forma é o empregado. Se ele não comunicar ao seu empregador que vai deixar o emprego daqui a 30 dias, ele vai ter descontado na sua rescisão o aviso prévio, que equivale a quê? A um salário mensal. Quanto ao seguro-desemprego, ele só vai ter direito se o seu empregador vier recolhendo o seu FGTS. Está vinculado o FGTS ao seguro-desemprego. Tá certo. O trabalhador, então, o senhor considera que os direitos hoje dessa pessoa que trabalha, que exerce muitas vezes a função de empregada doméstica, de jardineiro, uma lavadeira, a legislação, ela já está capaz de proteger os direitos, a maior parte desses direitos trabalhistas desses empregados? A maior parte dos direitos já estão preservados nesta categoria. Falta o que hoje? Falta o auxílio acidente, falta uma carga horária definida em lei, salário e família, o FGTS passar a ser obrigatório, e horas extras. Mas eu acho que a maioria já estão assegurados. Eu acho que eles já estão bem protegidos. Isso não significa, quando eu falo que eles estão bem protegidos, que eles não teriam direito aos demais direitos. Eu acredito que sim, já que são trabalhadores normais igual aos outros. Agora, o problema é que esta relação de trabalho, para se conceder, um exemplo, tipo uma carga horária, é muito complicado de você regulamentar isto. Eu vejo o único problema que eu vejo é na carga horária. Se definir uma carga horária em lei, é muito complicado, porque o único meio de prova que seria isso seria um cartão de ponto, que o empregador doméstico teria que provar na justiça que aquele empregado entrou 8 horas, saiu às 18 horas. Eu acho que o único meio que ele vai ter que provar será desta forma. E isso vai onerar muito a categoria dos empregadores domésticos. Mas pode até desestimular a contratação, né? Pode desestimular a contratação. Isso sim. Quanto a dizer, não, se o FGTS passar a ser obrigatório, vai desestimular? Não, o governo tem tanto incentivo. Hoje o empregador doméstico, ele deduz na integralidade a contribuição patronal. Os 12% que nós pagamos de contribuição previdenciária, o empregador doméstico tem o direito de deduzir totalmente na sua declaração de imposto de renda. Tá certo. Dr. Paulo Manuel Moreira Souto, procurador federal do INSS, autor de diversos livros sobre este assunto e consultor jurídico de um portal sobre trabalho doméstico. Eu gostaria de agradecer a sua atenção, a sua participação aqui no Justiça na Tarde. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Ouvimos o procurador federal do Instituto Nacional do Seguro Social e consultor jurídico em matéria de trabalho doméstico, Paulo Manuel Moreira Souto. O Justiça na Tarde de hoje fica por aqui. A apresentação foi minha, Tatiana Azevedo, produção de Ana Paula Ergang. Trabalhos técnicos de Kelly Berlink, Josemar França e Del Filho. Na mesa de áudio, Wellington Araújo. Supervisão de Juliana Batista, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde, o melhor da informação no seu rádio. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.